Olá, bem-vindo a mais uma devocional. Na devoção de hoje daremos a continuidade daquilo que iniciamos há dias anteriores, falando sobre confiança em Deus. Falamos nos dias passados sobre Davi, aquele que confiou em Deus, aquele que, apesar de quão grande era o gigante, apesar da fama, que aquilo que confrontava o povo ao qual ele fazia parte, aquilo que confrontava a nação dele, era tão gigante e tinha uma fama, a fama de destruir, a fama de nunca perder batalhas, mas Davi, ele conhecia também quem era o seu Deus. Ele tinha confiança em Deus porque ele sabia que ele pertencia a Deus. Ele sabia que ele não era dele mesmo, mas ele era de Deus. Então é importante a gente entender que nós não somos nossos mesmos, nós não pertencemos a nós mesmos, mas sim nós temos um dono, e esse nosso dono é o nosso Deus, aquele que nos criou, que quando nos criou, ele não só terminou em formar o ser humano com o pó da terra. A Bíblia diz claramente no livro de Gênesis que ele faz o homem com o pó da terra e depois ele sopra o fôlego de vida no ser humano. E quando aquilo formado torna-se um ser vivente. Então, por essa razão, falamos no dia anterior, ou eu falei disso, que Davi, ele sabia que ele tinha um dono. É importante a gente saber disso. E também falamos que Davi, ele sabia quem era o dono dele. É importante saber quem é o seu dono. Apesar das circunstâncias ao redor, saiba e entenda que tu não és um pertence teu, mas sim tu pertences a Deus. Tu tens um dono, aquele que quando quiser pode colocar um desligar na sua vida, aquele que quando quiser ele pode prolongar a tua vida. Ele é o dono das nossas vidas, ele é quem decide os limites do nosso viver. Então Davi conhecia ele, e Davi sabia quem era ele, quem zelava por vida dele, quem cuidava dele, quem era o dono dele, quem era o criador dele. A outra coisa que falamos nos dias passados, quer dizer, Davi entendia também que quem mexia com ele, mexia com seu dono, porque ele era uma propriedade de Deus. Importa a gente entender, nós não pertencemos a nós mesmos, mas sim, nós somos uma propriedade divina, nós somos de Deus, e quem mexe conosco, quem mexe com aquilo que pertence a Deus, mexe com ele. Então importa entender quem é o seu dono, a quem tu te entregaste a ele, e tu disse que é verdade, eu sou deste. Não basta simplesmente ele ser o nosso dono. Ele é o nosso dono de natureza, porque ele nos criou, mas também por causa do pecado fomos afastados dele. Agora não basta simplesmente só nascer e você já pertence a ele. Temos que aceitar a ele através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, Davi tinha uma aliança. É aquilo que é o último ponto sobre o que falamos na semana passada, ou nos dias passados. Meu Deus, eu gosto de dizer semana passada. Falei que Davi também sabia da aliança que ele tinha com o seu dono. A aliança que Davi tinha com o seu dono, a aliança que Davi tinha com Deus, é aquilo que lhe era a garantia de, independentemente da circunstância que passava, ele tinha uma confiança que esta aliança que eu tenho, não, nada supera o meu Deus, nada vence, o meu Deus nunca perde batalha. Então hoje nós vamos falar sobre 3 rapazes do livro de Daniel. E esses 3 rapazes também vamos aprender algumas coisas relacionadas à confiança em Deus. Porque às vezes nós pensamos que confiar em Deus vai ser em todo momento, como Davi pegou 5 pedrinhas e ele girou a funda e ele atirou na testa do gigante, e o gigante caiu. Não é sempre que vai ser assim. Foi assim para Davi. Essa foi uma forma de Davi vencer a batalha dele, mas certos de nós teremos que passar por situações diferentes daquela, mas o mais importante no meio de tudo isso é que o fim vai ser melhor. O fim é que seremos mais que vencedores. O final é que Deus vai nos levantar, Deus vai nos elevar, Deus vai nos engrandecer, Deus vai nos exaltar. Da mesma forma como exaltou Davi, Deus criou oportunidade para Davi participar de uma dada batalha. Olha, Davi só acompanhava alimento
marmita para seus irmãos, mas passou do acompanhante de marmita, passou daquele que levava a marmita, o entregador de refeições, para um rei, para um coroado, para um vencedor. E às vezes passaremos de situações assim, até diferente da vida. Vou proceder com a leitura das escrituras aqui no livro de Daniel. Vamos ler o Daniel capítulo 17, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel capítulo 3, versículo 16 até 17. Daniel capítulo 3, versículo 16 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam assim: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, a quem adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do seu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Olha, é tão incrível. Para dar um pequeno explicar do que está acontecendo aqui. Daniel e os seus 3 amigos, mais outros jovens, foram levados à força da sua terra natal, forçados para a Babilônia. E lá foram levados como cativos para ser submetidos a uma doutrina, a uma reformação, a uma, vou dizer isso mesmo, reconstrução da mente, sendo ensinados a língua de lá, e também eram forçados a comer manjares do rei. Eles tinham um tratamento especial. Nesse tratamento especial era para depois serem submetidos ao trabalho governamental daquela nação, né? Então, não vou explicar tanto isso, mas quem quer se aprofundar mais nessa história de Daniel, pode ir começar logo Daniel capítulo 1, vai lendo e vai perceber o que aconteceu, né? Foram levados como cativos para aquela terra dos babilônios e lá foram treinados, foram ensinados doutrinas babilônicas e línguas de lá também, para eles servirem ao palácio, para eles servirem ao governo de lá. Mas estes jovens até foram trocados nomes. Esses nomes que lemos aqui são nomes babilônicos. E encontramos que mesmo assim, mesmo que eles são trocados os nomes, eles não aceitaram mudar a sua identidade. Eles conheciam, eles manteram quem eles eram. Eles sabiam que aquilo que eles eram não se definia simplesmente pelo ouvir daquilo que as pessoas falam. Não, deixe-me falar em outras palavras. Eles sabiam que aquilo que eles eram não se definia por aquilo que as pessoas escolhiam chamá-los. Às vezes nós nos deixamos levar pelos nomes que somos atribuídos nos locais de trabalho, na família qual nós crescemos, na comunidade qual nós crescemos, ou talvez no serviço no qual nós estamos, e nos deixamos levar pelos nomes atribuídos por ele e acabamos nos comportar segundo as atribuições que nós somos lançados, somos dados. É importante tu saber quem tu és, quem você é, e mantenha a sua identidade. Não permita que o que os outros dizem, o que os outros pensam, o que os outros lançam sobre você, a forma como os outros te definam, seja a forma como tu defines a ti mesmo. Defina-te. Mantenha a sua identidade baseadamente não com os falares das pessoas, mas baseadamente com aquilo que Deus diz sobre você. Tens uma dúvida acerca de ti mesmo, quem tu és? Vá na palavra de Deus, vá na Bíblia e vasculhe e leia. Vais encontrar o que Deus diz sobre você. Logo do Gênesis capítulo 1, e se nós continuarmos, vamos encontrar, Deus fala que façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Tu vais entender que não és um qualquer um, és um portador da imagem de Deus. E se tu continua, no capítulo 2 vais perceber que Deus cria o homem e ele sopra o fôlego de vida no homem, vai entender que tu carrega o de Deus em ti. Tu carrega a parte de Deus dentro de ti. O ar que tu tens, o que te faz viver, não é de ti, não é algo que vem deste mundo, é algo que vem do eterno. Por essa razão costumo dizer que o nosso verdadeiro eu, o nosso verdadeiro ser, não é natural, não, é eterno. Não é algo perecível, mas sim é eterno. E tu questiona,
Como assim? Se o meu verdadeiro eu é eterno. A Bíblia fala que são dois caminhos. Ora a gente vai para o céu, ora vai para o inferno. E nos ambos lugares será eternidade. Não, eu não entendi. No inferno a Bíblia fala de ranger de dente, fala do fogo que queima e não se apaga, fala de verme que devora e não morre. E nós teremos um castigo eterno se a gente optar pelo caminho das trevas, pelo caminho do inferno. Mas o céu também fala de vida em abundância, vida eterna. Portanto, entenda. Tu carrega algo eterno, o seu verdadeiro ser não é algo simplesmente passageiro. Esta carne, ela é passageira, ela fica aqui porque ela veio daqui. Por isso a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, se não falho, diz que o suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, portanto dela foste tomado. Então, refere-se a este corpo, refere-se ao osso, refere a esta pele, refere-se ao todo ser físico que vai retornar a esta terra. Mas o meu espírito vai para onde? O que me torna ser vivente vai para onde? Não é a mensagem de hoje. A mensagem de hoje, ou a devoção de hoje, é sobre confiar em Deus. Portanto, tu saibas quem tu és. Esses 3 rapazes, com Daniel 4, eles não se permitiram definir por aquilo que as pessoas escolhiam chamar a ele. Eles chamavam de nomes de deuses de Babilônia, mas eles não se comportaram como deuses de Babilônia. Não se comportaram como adoradores fanáticos de deuses de Babilônia. Eles comportaram-se como eles manteram aquilo que eles eram, adoradores do Senhor Deus. É incrível que nós podemos ver o primeiro ponto nessa devoção de hoje, é curta. Esses 3 rapazes, eles respondem ao rei, porque fez-se uma estátua e era obrigatório a todos curvarem-se perante aquela estátua construída. E todo aquele que não curvar-se diante daquela estátua devia ser lançado na fornalha. O fogo queimava, então era para serem aniquilados dessa maneira. Mas a Bíblia nos fala que estes rapazes, tão sinceros que eram na palavra de Deus e com Deus, eles não aceitaram dobrar o joelho diante dos outros deuses. Quantas vezes somos submetidos a adorações, a cultos das trevas, a cultos aos antepassados, a cultos dos espíritos? Quantas vezes somos submetidos a costumes não certos para Deus, não aprovados por Deus? Porque os outros, porque a maioria, porque os milhares estão submetendo-se a isso, nós também deixamos aceitar. Deus conhece o meu coração. Deus conhece, eu estou aqui, eu vou me curvar, mas o meu coração não se curvou. Cala a boca. Tu dizes que vai se curvar fisicamente, mas o teu coração não está encurvado. Você só vai entrar lá naquela palhota, mas o seu coração não está lá dentro. Você só vai observar essa missa, mas o seu coração não está lá dentro. Você só vai observar este culto aos espíritos, mas você não está aí dentro. Você está aí sim. O seu corpo carrega consigo o seu espírito. Se o teu espírito não estivesse aí, você estaria morto aí onde você está. Escuta bem, para com essa palhaçada. Se o teu espírito não estivesse contigo, se o teu coração não estivesse contigo dentro desta palhota, o seu pulso teria parado. Mas porque seu coração está contigo aí, seu espírito está contigo aí, você está respirando, você até consegue falar, você até está a ouvir. Então, invente outra, né? Esses 3 rapazes, disseram não vamos nos curvar. Imagina milhares e milhares de pessoas, nações diversas estão juntos. E aí, eu acho que não é fácil notar onde está a enchente de pessoas. Não é fácil notar aquele que está lá no fundo, quando se sentou direto conforme ou não. Mas puderam notar esses 3 rapazes. Quando tocou-se a trombeta, eles não curvaram-se. Todo o povo encurvou e eles permaneceram parados. Sabe, às vezes os caminhos de Deus vai parecer tolice na presença dos milhares. Tu acha que quando eles escolheram não curvar-se, aquilo foi bem visto, foi aprovado por algum? Há certos que eles vinham de Jerusalém, vinham de Israel junto com esses rapazes, mas simplesmente eles optaram por curvar-se, optaram por dobrar seus joelhos, porque eles disseram, não, é uma coisa de um tempo, Deus conhece-nos, nós lhe amamos, e isso é uma coisa de um tempo, não queremos morrer, e nós queremos ver mais, então Deus, tu vais entender, a situação que nós estamos nela é um apuros, então Deus vai entender o quê? Deus vai entender o quê? É para entender o quê?
Quem deve entender não é Deus, é você. Deus não precisa entender nada, você que precisa entender. Porque Deus já sabe de tudo. Mas nós queremos forçar que Deus entenda alguma coisa. E se soubéssemos que, bem antes que fôssemos formados no ventre de nossas mães, Ele nos conhecia, Ele já entendia tudo, já sabia de tudo. Então, mantenha-se. Eu vejo esses 3 rapazes quando são questionados por que vós não dobram vossos joelhos, por que vós fizeram isso, eles dizem, não vamos nos defender. Quantas vezes nós perdemos oportunidade de experienciar grandes milagres, grande mover de Deus em nossas vidas por causa de tentar nos justificar. Queremos tanto nos justificar ao ponto de perdermos aquilo que Deus tem para nós. Oportunidades gigantescas de experienciar a Deus. Nós perdemos essas oportunidades. Por quê? Porque queremos nos justificar perante certas situações. Então é incrível, esses 3 rapazes não se justificam, não vamos nos defender. Não vamos nos defender, porque quem me defende é Deus. Não me jogue, não. Não me jogue. É porque a Bíblia me diz isso. Não, rei, me desculpa. Não me jogue, não me odeiem, não me removam do grupo da família. Não me cortem em comunhão convosco. Não. Aparta-se de mim, meu amigo. Não. Fique comigo. Não. Brinquem comigo. Porque é por causa de Deus. Não vamos nos defender. Se quer ir, vá. Se quer me deletar, delete. Se quer apagar meu contato, que apague. Não vou me defender. Faça o que puder fazer, o que queira fazer, mas eu não vou me defender quanto a essa questão, quanto a essa situação. Não estou dizendo que temos que ser ignorantes, não. Não vamos ser ignorantes, mas uma coisa deve ser sabida aqui. Não vamos defender quanto a essas questões. É inegociável. Prestarei culto simplesmente a Deus. É inegociável. Esses rapazes escolheram a Deus, porque eles sabiam que é Deus que nos defende. Não vamos tomar o lugar de Deus. Eu vou deixar Deus ser meu advogado. Vou deixar Deus ser quem me defende em meio a esta causa. Pode me lançar na cadeia, pode me lançar na prisão, pode me jogar na fornalha. Deixo nas mãos de Deus, não vou me defender. Se for, e veja como esses rapazes respondem. Dizem, se Deus quiser, aquele que nós o adoramos, vai nos livrar da fornalha, ó rei. Ele tem poder para nos salvar dessa. Ele tem poder de me salvar dessa guerra. Ele tem poder de me salvar desta situação caótica. Ele tem poder de me salvar desses problemas. Ele tem poder de me curar. Tem poder para me curar dessa doença. Ele tem poder de restaurar a minha vida nessa área, mas aquela área. Ele tem poder de renovar o meu negócio. Ele tem poder de fazer crescer, desenvolver, mas se Ele não quiser, entenda, eu não vou atrair nenhuma coisa na minha vida. Se Deus quiser, vai mudar a minha esposa, vai mudar o marido, vai mudar os meus filhos, mas eu não vou atrair nenhuma coisa. Não significa que tem que ser abusivo, você ser desrespeitoso a pessoas por depois dizer que Deus vai fazer isso, vai consertar ali. Não. Não precisa te meter em qualquer coisa para depois dizer que Deus vai resolver. Não. Tem essas questões que a vida te força a estar nelas. E se tu sabe que não é a vontade de Deus, tu tens que dizer não. Se Deus quiser, vai me salvar dessa. Se Deus quiser, vai mudar eles. Se Deus quiser, vai me promover no meu setor de trabalho. Mas não vou atrair nenhuma coisa. Não vou buscar a nenhuma cobra. Não vou buscar nenhuma macumba. Não farei nenhuma coisa das trevas. Não farei nenhum pacto com Satanás. Não farei nenhuma conexão, nenhuma comunhão terei com ele para poder ter sucesso na vida. Não. Se Deus quiser, Ele mesmo vai me levantar. Só que não termina aí, porque hoje estamos estamos acompanhando uma geração cheia de mensagem de prosperidade. Não é mal. Deus, os planos dele, Jeremias
29, verso 11, ele diz que os planos que eu tenho, os pensamentos que eu tenho, não é amaldiçoar vocês, não é apobrecer vocês, mas é de vos abençoar, é de vos prosperar, vos dar um futuro próspero, um futuro grande. E abundância é o plano de Deus. Mas encontramos que hoje em dia pessoas não estão mais focadas em Deus, em desenvolver o nosso interior. Não estão mais preocupados com a pessoa de dentro. Estão preocupados com aquilo que nós vamos deixar aqui. Com aquilo que, querendo ou não, de uma forma ou outra, vai ficar aqui. Esta carne vai ficar aqui. Os carros que eu mato, viro os outros para poder ter. Os carros que eu vendo a minha própria família, que eu vendo os outros familiares para poder ter. As casas que eu vendo os meus filhos, minha esposa, marido, ou amigos, familiares, whatever, para poder ter. São as mesmas coisas que um dia eu vou deixar aqui. Tarde ou cedo eu vou deixar aqui, essas coisas todas vão ficar. E o meu interior para onde vai? Esses 3 rapazes disseram que não, vale mais o meu interior do que o meu exterior. Isto pode perecer, isto pode ser queimado pelo fogo. Um dia, de uma forma ou outra, isso vai ter que ficar aqui na terra. Mas, my Jesus, mas não vou quebrar a minha aliança com Deus. Para mim não tem algo a perder nem a ganhar. Se você me matar, como Paulo disse, para mim morrer é lucro, viver é Cristo. Se eu moro para Deus. Se eu vivo para Ele. Então não importa. Eu sei que de uma forma ou outra irei morrer. Portanto, para que eu parar de servir a Deus? Para que eu parar de falar Jesus é o Senhor? Para que eu parar de continuar a exaltar a Ele em meio a qualquer situação? Para que eu negar a Ele em meio a situações destas? Se hoje pode ser o meu último dia, se esse momento pode ser o meu último privilégio, oportunidade de dizer que eu escolho a Deus. Vale a pena morrer dizendo que eu escolho a Deus do que dizer que eu escolho a mim mesmo. Esses 3 rapazes confiavam em Deus. Não vamos nos defender, porque Deus vai nos defender. Não vamos perder a oportunidade, se for a oportunidade de experienciarmos a Ele enquanto estamos aqui, estamos abertos para isso. Mas se for a oportunidade de experienciarmos a Deus enquanto estamos lá no céu, estamos abertos a isso também. Esses 3 rapazes sabiam disso. Há coisas que permitem cair sobre nós para, na vida, propositalmente, o que eu queria dizer, há coisas que Deus permite nos sobrecair, nos sobrevir. Há coisas que há problemas que Deus permite vir até nós, nos alcançar para um propósito, ou propositalmente. Porque Deus permite certas coisas? Número 1 é para podermos o conhecer mais. Daniel, Shadraque, Mesaque e Abednego não conheciam a Deus da forma como eles o conheceram. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, quando descia lá, ele não conhecia Deus da forma como ele o conheceu quando saiu da cova. Mesaque, Abednego e Shadraque não conheciam a Deus da forma como o conheceram quando eles saíram da fornalha. Deixa-me te dizer que em meio a essa situação que tu te encontras nela, desemprego, luta, doença, não sei o que pode ser, mas uma coisa eu te afirmo, não será da mesma forma que tu te encontrarás no nível de conhecer a Deus, ao nível que estás agora, comparando com o nível que estarás depois de sair da situação. Não serás a mesma pessoa, é impossível, você será diferente. Permita. Esta situação é dolorosa, sim, é difícil, sim, mas Deus quer que eu conheça mais. E muitas das vezes nós nunca pensamos em meio às situações que Deus, às vezes, há situações que Ele vai deixar sem vir. Nós vamos dizer, em nome de Jesus, eu creio que eu vou vencer essa doença. E Deus permite, vai ao hospital e o médico diz que vai ter que passar por uma cirurgia assim. Oh God. 9 meses com bebê no ventre. Tanta alegria. Tantos exames fizeste, os médicos disseram que tudo estava bem.
Não havia nenhum problema com o bebê no seu ventre. Supostamente no dia do parto, chegaram e disseram para você, porque não vais fazer isso mais aquilo, porque se tu não fazeres isso, as coisas não vão dar certo. E você diz que não, eu escolho a Deus mesmo assim. E tu chega no hospital, na hora do parto, o bebê foi embora. Você gera um bebê que não está mais em vida, o bebê perde a vida. É tão fácil a gente pensar em questões assim quando estamos distantes, mas quando estamos perto, experienciando esse tipo de coisa, quando somos lançados na fornalha, é fácil a gente falar disso, mas aquele processo de ser lançado na fornalha a gente não imagina. Esses 3 rapazes quando descem na fornalha, tu imagina, tu pensa comigo, eu não sei se o fogo, como era o fogo, mas eu sei que fogo é fogo. Quando foram amarrados, quando foram carregados para ser lançados, quando Daniel foi pego, amarrado para ser lançado na cova, tu pensa o quê? Era fácil, era doce? Não. Era divertido? Não. Há situações dessas que vai permitir, Deus. Oraste tanto, jejuaste tanto, Deus, não leve meu pai, não leve minha mãe, não leve meus amigos, não leve o fulano de xixi, mas depois de tantas orações, tu chega no hospital, o médico diz que hoje vai ter que voltar com as suas tigelas, essa pessoa foi embora. Entenda, Deus permite essas situações para um propósito e por um propósito. Deus não permite nos passar por essa situação em vão, Ele nos permite passar porque tem um propósito. Da forma como nós vamos sair dessa situação, permita-te experienciar a Ele, permita-te conhecer a Ele da forma que não conhecia antes. Permita a Ele se revelar a ti da forma como nunca antes. É uma experiência de conhecer a Deus, é uma experiência de experienciar a Ele, é uma experiência de viver o grande milagre. Deixe-me dizer, em meio a situações difíceis e caóticas que passei na vida, eu vivi milagre, eu conheci Deus de forma como nunca o conhecia antes. Conheci o Deus não por ouvir falar, mas um Deus que caminhou de perto, um Deus que performou milagres, maravilhas diante de mim. Aqueles rapazes conheciam a quem eles adoravam. Por essa razão não permitiram-se se desviar para prestar o culto aos outros deuses, porque eles sabiam a quem nós adoramos. E não mudaremos isso. E eles conheciam o poder daquele a quem eles adoravam. Eles também conheciam o poder de Deus. E eles estavam... A última coisa que eu quero falar aqui hoje é que esses 3 rapazes também estavam prontos a aceitar a vontade daquele que eles adoravam. Muitas das vezes nós queremos mandar em Deus, nós queremos dizer Deus faz aquilo, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo. Nós estamos mandando nele. Nós nos tornamos Deus do nosso Deus. É o evangelho a ser pregado hoje. Pela fé tu mandas em Deus, diz Deus faz isso e Deus faz. Deus move aquilo e Deus move. Sim, Deus pode mover. Mas temos que entender que Deus não é uma varinha mágica que tu só chacoalha e faz aquilo que você quiser com ela, não. Deus é um Deus que nos criou com um propósito para um propósito. Importa a vontade dele também antes da nossa. É importante sermos como esses 3 rapazes que dizem, não, Deus, se o plano é a gente ser consumido pelo fogo, preferimos ser consumidos, mas não vamos rescindir a nossa comunhão contigo. Não vamos quebrar a nossa conexão contigo. Se for para morrer, que assim aconteça, mas vamos morrer para ti. Se for para viver, viveremos para ti. Se for para não ser promovido, assim seja, mas vou manter minha conexão contigo. Esses 3 rapazes, eles se importavam com a vontade de Deus. Eles estavam prontos para viver, para experienciar a vontade de Deus, daquele que eles adoravam, sem se importar com as consequências. Eles confiaram em Deus. Pensando nesses homens, fico maravilhado como adorar a Deus, mesmo quando as coisas ficam mal. Eles escolheram a Deus e mesmo assim foram jogados no fogo.
O amigo deles, Daniel, escolheu a Deus, mesmo assim foi lançado na cova dos leões. Não sei dizer se Deus já estava na cova dos leões à espera do Daniel ou entrou com ele na cova. Não sei dizer se Deus já estava na fornalha à espera dos 3 rapazes descerem lá ou desceu com eles até na fornalha. Mas uma coisa eu sei é que eles experienciaram o poder de Deus onde eles foram lançados. Aqueles que foram jogados no fogo, Deus estava lá com eles. Eu não sei se desceu ou estava lá já esperando por ele. Eu não sei se Deus está no meio do buraco que tu está sendo jogado a ela, ou ele vai descer contigo. Uma coisa estou certo é que ele não te deixará sozinho onde você está sendo jogado. Ele vai até o seu encontro, ele estará contigo, ele te dará o sustento. Ele tem um propósito e um plano, e o plano dele é te abençoar, não te amaldiçoar. E através dessa situação ele vai te levantar, ele vai te transformar. Não serás a mesma pessoa. Não é divertido ser lançado na cova dos leões, mas é sobrenatural. Chegar no fundo da cova dos leões, famintos e não te devorarem. Não é agradável ser jogado na fornalha, mas é sobrenatural. Estar no fogo e não ser queimado, nem sequer uma parte das suas vestes, nem sequer um fio do seu cabelo. Uma fornalha no fogo que foi aquecida 7 vezes mais, mas isso não ter efeito em ti. Deixa-me dizer, não é divertido ser rodeado, ser lançado uma cumba pelos feiticeiros, mas é sobrenatural. Que por mais que coloquem veneno sobre sua água, coloquem venenos, seja lançado uma cumba e isso não funcione em sua vida, tu continuas a viver. A vida com Deus é sobrenatural. É sobrenatural. É sobrenatural. É coisa de Deus. Confia nele. Vamos entender, confiar em Deus não significa se meter em tudo que você quiser, depois colocá-lo como se fosse varinha mágica para satisfazer todos os seus desejos. Que entendamos isso. Antes da nossa vontade, existe a vontade de Deus. Também porque foi Ele que nos fez com um propósito. Confiar em Deus não é fazê-lo cumprir todos os seus quereres, todas as suas vontades, mas sim é ouvi-lo e obedecê-lo. Enquanto eu fecho, eu não sei que situação te encontras nela, mas eu quero te encorajar, seja como Shadraque, Mesaque e Abednego, que eles não aceitaram renunciar à sua comunhão com Deus, não aceitaram quebrar a sua conexão com Deus. Aqueles que disseram que se for para permanecer assim, se for para sermos jogados, não importa as consequências, mas Deus seja louvado, a Ele adoraremos. Se for para morrer, vamos morrer dizendo somente Deus. Tenho mais devoções relacionado com confiança em Deus que vou compartilhar, e vou compartilhar sobre consequências de confiar em ti mesmo e não confiar em Deus na próxima devoção. E falarei sobre Saul, o que acontece quando confiamos mais em nós e desobedecemos a Deus. Mas antes vamos orar. Pai, muito obrigado pelo seu amor. Te agradecemos pelo teu poder, te agradecemos por ser aquele Deus paciente, misericordioso e gracioso e bondoso conosco. Pai, independentemente da situação que possamos nos encontrar, nos submetemos diante de Ti, Pai, que a Sua vontade seja feita em nós. Pai, dê-nos força, Pai, a resistir em meio a essa pressão social que nos pressiona. Pai Celeste, nos confronta, nos puxa para vivermos coisas que o mundo quer e não o que Tu queres. Pai, ajuda-nos a não nos deixarmos levar pela pressão social e nos levar a viver aquilo que não é agradável a Ti. Pai, apesar das dores que possamos nos encontrar neste momento, pelas doenças, pelas lutas ou diversas coisas que não sabemos, que eu não posso conseguir mencionar aqui, Pai, eu oro. Ajuda-nos, dê-nos força a abraçarmos em Ti, a segurarmos em Ti apenas, olharmos em Ti, Pai, confiarmos em Ti, Pai, porque na verdade o Senhor é o único que tem poder para nos livrar de qualquer situação que podemos nos encontrar. E Pai, te agradecemos de hoje em diante para sempre. Amém e amém. Deus te
te abençoe. Até mais uma vez.